Muito boa noite, começa agora o seu programa Opinião aqui na TV Pantanal, canal 22.1, mais uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, no centro geodésico da América do Sul e no ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui para entrevistar o enfermeiro João Pedro, que é conselheiro que ocupa as funções de vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, do Corém. João Pedro, grato a você pela presença, muito boa noite. Boa noite, Kleber, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É uma felicidade estar aqui com vocês nessa entrevista. Que legal. E aqui ao meu lado, o titular absoluto da cadeira número 01 da bancada do Opinião, o decano do Opinião, ele, autor de 20 livros, o professor Lorenberg Alves. Professor, boa noite. Quem dera fosse o titular, né? Titular absoluto. Absoluto, não é só titular. Boa noite, Kleber. Boa noite, vice-presidente. E um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. Lembrando a todos que o programa Opinião, como você sabe, é transmitido simultaneamente pelo portal Gazeta Digital e também você pode acompanhar, caso você precise se deslocar para algum lugar, pela conta da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal-Rede TV. E o programa é feito também com a sua participação. Você pode mandar o seu recado, a sua opinião, as suas perguntas aqui para o João Pedro, pelo WhatsApp 65999 322529, o número que está na sua tela, 65999 322529. Hoje, quarta-feira, dia 12, hoje quinta-feira. Quinta-feira, dia 12 de março. Estava testando só a Caroline aqui, porque ontem nós erramos. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março de 2026. João Pedro, você veio assim em substituição, né, a presidente do Corém. Então, eu gostaria que você porque a gente anunciou nas redes sociais que seria ela, que você já justificasse aqui o compromisso que ela teve de última hora e seja bem-vindo também, tá? Não, claro. Só mesmo para a gente dar uma satisfação para as pessoas que estavam esperando a presidente e agora vão ver o vice-presidente. Não, boa noite novamente, né? Agradecer o convite. Infelizmente, ela acabou não podendo estar presente por uma outra demanda de emergencial, mas a gente agradece. Ela pediu para mim vir aqui e parei com as minhas atividades lá também para poder vir estar aqui com vocês, para a gente poder ir nos aproximar e trazer um pouco do que é a enfermagem, do que é o Corém para todos que estão nos assistindo. Quando a gente fala no quadro de enfermeiros de Mato Grosso, nós estamos falando em quantos mil profissionais? Quando a gente assumiu, Kleber, a gestão lá em 2024, a gente tinha basicamente ali em torno de 35, 36 mil profissionais de enfermagem no estado, né? Isso dividido a nossa categoria de composta aí por uma divisão de três, né? 3 categorias: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Então hoje no estado, com dados atuais, a gente tem aproximadamente 46 mil profissionais. Isso espalhado nos 142 municípios. Para quantos médicos? Vocês conseguem ter essa proporção? Então, eu não consigo te afirmar essa proporção, mas eu acho que hoje os médicos devem estar em torno de uns 14, 12 mil por aí, 12, 14 mil. 3 por 1 aproximadamente? 3 por 1, basicamente, 3 por 1. E a gente tem enfermagem nos 142 municípios do estado. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: é possível a gente conceber o sistema de saúde sem o enfermeiro? Não é possível, Kleber. Isso eu posso te afirmar com toda certeza. A gente tem dados atualizados, inclusive do Conselho Federal de Enfermagem, que hoje a enfermagem no SUS corresponde a 87% da força de trabalho. Então, quando a gente fala realmente assim, não, se a enfermagem parar para o serviço público de saúde, realmente para. Porque a gente corresponde a 87% dessa força de trabalho. E é quem faz o primeiro atendimento, quem faz o pós-atendimento do médico, Exatamente, né? Porque basicamente quando você chega numa unidade hospitalar ou numa unidade básica de saúde, a priori ali você vai ser recebido, né, claro, pela recepção das instituições, mas quem vai fazer o primeiro atendimento ali para você por meio de ou uma triagem ou uma classificação de risco vai ser a equipe de enfermagem. Então a equipe de enfermagem que basicamente vai te acolher para depois ir por um atendimento médico e posteriormente, se houver uma internação ou alguma consulta de enfermagem também, esse profissional pode até acabar voltando para o enfermeiro
fazer ali suas atividades também, se for uma unidade básica de saúde. Como é que é isso? Consulta de enfermagem. Há casos em que não há necessidade do médico? Há casos em que não há. Por exemplo, você vai numa unidade básica de saúde hoje, existe, por exemplo, o pré-natal do médico e existe o pré-natal com a equipe de enfermagem, com o enfermeiro, na verdade. Então, você acaba tendo essa mescla ali de atendimentos, tanto do médico quanto do enfermeiro. Então, provavelmente, o paciente hoje, dependendo da fase gestacional que ele está, ele vai numa unidade e ele vai ser atendido pelo enfermeiro. E o enfermeiro vai fazer toda essa consulta de pré-natal, vai solicitar também exames, prescrever medicamentos conforme os protocolos do Ministério da Saúde, caso houver necessidade, e vai fazer todo esse acolhimento, avaliação desse paciente e as prescrições caso houver necessidade. Antigamente a gente falava em enfermeiro padrão, Enfermeiro né? padrão. Essa denominação hoje acho que Hoje não ela existe não existe mais, né? Não, hoje ela não existe. É igual eu falei para você, como estabeleceu essa divisão das 3 categorias, né? Então auxiliar, porque hoje se você for no hospital e conversar com um leigo, com todo respeito, todo mundo é enfermeiro. Né? Não tem para a sociedade ainda essa divisão, mas essa divisão ela existe entre auxiliar, o técnico e o enfermeiro, cada um ali podendo executar. A gente costuma dizer que conforme a nossa lei do exercício, o enfermeiro ele faz tudo. O técnico ele faz, mas tem um limite, ele não pode executar determinadas atividades de característica mais complexa, que a gente chama. E o auxiliar hoje é uma profissão, é uma categoria que a gente fala que está em breve em extinção. Que é um profissional de nível médio. Na verdade, até ensino fundamental. 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 Médio é o técnico. Então a gente fala que hoje basicamente não tem mais escolas de auxiliares de enfermagem, tanto no estado do Mato Grosso ou fora, e se tiver muito pouco, acaba porque também não há necessidade de formação desse profissional, porque como ele acaba não podendo, por exemplo, ir para uma UTI, para ser mais claro assim, então não tem a necessidade de você formar um profissional que não vai poder executar uma atividade, então é melhor você ter um técnico de enfermagem. Mas o que ele pode fazer? Ele pode aplicar uma injeção? A via de regra não. Não. A gente recomenda que não. Do técnico para cima? Do técnico para cima, entendeu? Entendi. E o que a gente entendia antes, ou o que a gente chamava antes de enfermeiro padrão, é um enfermeiro com nível superior. Nível superior. Que é o formado em enfermagem. Que é o formado em enfermagem, exatamente. Entendi. Exatamente. Professor Lorenberg, chamar o senhor para a sua primeira participação. Vice-presidente, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito da fiscalização. O senhor estava falando conosco, antes de começar o programa, você falava exatamente do papel dessa fiscalização, que muitas das vezes não é a fiscalização propriamente dito, mas pode encaminhar a uma fiscalização. Porém presente. Exatamente. E aí eu estava olhando, o vice-presidente, em 2025, de acordo com o site VG Notícia, dizendo que os hospitais regionais de Sinop, Sorriso e Alta Floresta enfrentam problemas de falta de profissionais. Chegou, inclusive, a bloquear 16 leitos. O site também ouviu a Secretaria de Saúde do Estado. E a Secretaria de Saúde do Estado chegou a dizer que aqueles 16 bloqueios de leitos se davam em razão de uma reforma que tinha no hospital. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor tem notícia dessa falta de profissionais nesses 3 hospitais regionais e, de fato, o bloqueio desses leitos se deram por conta da reforma ou por conta da ausência de profissionais? É uma ótima pergunta, porque, primeiramente, a gente costuma dizer que as fiscalizações no Corém, no Conselho Regional e no Brasil inteiro, né, em todos os 27 regionais, ela ocorre da seguinte maneira. A gente tem as fiscalizações proativas, que a gente chama, que são as fiscalizações onde a gente planeja. Então, antes de começar o ano subsequente, o nosso coordenador de fiscalização do regional, ele faz juntamente com a equipe de fiscalização um planejamento de todas as unidades que vão ser fiscalizadas no ano subsequente. Esse planejamento é aprovado por todos os conselheiros que compõem o plenário do Corém. Então, isso é estudado, avaliado, é aprovado. Isso chama fiscalização proativa. Então, todos os meses, basicamente, a gente já sabe para onde a gente vai. E escalonando com isso, a gente tem as fiscalizações reativas, que são as denúncias. As provocadas, que é as provocadas. Então,
todos os meses, diariamente, chega-se denúncias de fiscalização relacionada a dimensionamento, relacionada à condição de trabalho no Conselho. Aí a gente mescla nos meses as denúncias proativas com as denúncias reativas, que são as denúncias que vêm por meio do nosso canal de ouvidoria, ou por alguém que acionou algum conselheiro, ou por aí vai. Em relação aos hospitais, dos regionais, por assim dizer, é até uma crítica que eu faço, porque eu vejo hoje como uma boa decisão se investir em infraestrutura, melhorar a questão de equipamentos nos hospitais regionais e estaduais, principalmente. Só que a gente vê a via de regra durante as nossas atividades no Conselho, que não basta você somente equipar os profissionais com os hospitais com melhores recursos, com os melhores maquinários, se você não tiver uma mão de obra qualificada ou uma mão de obra para operar esses equipamentos. Entendeu? Então, assim, você vê hoje que os hospitais regionais, normalmente estaduais, eles têm uma infraestrutura, a via de regra adequada, mas não tem equipe suficiente para atender a demanda da população. Hoje, as atividades da enfermagem, principalmente, são as atividades ali de operação, entendeu? O profissional de enfermagem, ele vai executar a atividade ali, na beira do leito, com o paciente. Então, não tem como eu, por exemplo, ter um hospital com uma estrutura adequada com 30 leitos e eu ter 3 técnicos e um enfermeiro para todo esse aparato aí de pacientes internados, entendeu? Então, quando a gente tem algumas denúncias que chegam a nível Corém dessas instituições, basicamente, né, hospitais Sinop, Alta Floresta, e a gente vai em loco, a gente designa um fiscal, ou dependendo da denúncia, a gente acaba até indo como conselheiro, acompanhando essas visitas para a gente poder constatar essa realidade. Inclusive, a gente fez uma agora no Hospital de Cáceres. A gente foi com a equipe de fiscalização e o corpo de conselheiros também foi junto, porque o Hospital Regional de Cáceres está passando por uma transição, onde vai sair de estadual para gestão de uma OS. E também está com esse tipo de problema de falta de profissional. E o Corém atua nisso. O Corém, ele na verdade vai na instituição, por meio, vamos supor, se for uma denúncia, ele vai na instituição, entendeu? E ele vai notificar essa instituição e o responsável técnico. Toda instituição que tem serviço de enfermagem tem que ter um responsável técnico de enfermagem. Que é ele que vai um profissional de nível superior. Que é o profissional de nível superior, que a gente fala que o responsável técnico de enfermagem, que normalmente é o enfermeiro, a via de regra, ele é um representante do Corém na instituição. Então, normalmente, a equipe de fiscalização vai acionar esse responsável técnico e vai pedir para ele fazer um cálculo de dimensionamento. E com base nesse cálculo, a gente vai conseguir falar, não, na UTI eu preciso de quantos técnicos, quantos enfermeiros, na enfermaria eu preciso de quantos. E com base nesse cálculo, a gente compara com as escalas que é apresentada pela instituição e verifica se de fato está esse subdimensionamento que a gente chama. Né? Esse cálculo, ele é feito caso a caso ou existe uma regra? Não, ele existe um padrão. Por exemplo, só dei um exemplo aqui, um hospital com 30 leitos, com 3 enfermeiros, tem déficit. O que seria... Porque assim, a gente normalmente utiliza é um cálculo que ele tem base científica. Então, por exemplo, a gente vai classificar esse paciente. Eu posso ter um setor onde eu tenho 10 pacientes e eu preciso de 6 técnicos. E eu posso ter um setor que eu tenho 10 pacientes e só preciso de 3 técnicos. O que vai me definir isso é a classificação de cuidado para esse paciente. É quantas horas de enfermagem eu vou dispor para cuidar com aquele paciente. Porque, por exemplo, eu posso estar com um Kleber internado e o Kleber ser um paciente que deambula sozinho, toma banho sozinho. Ele consegue vamos dizer assim, fazer essa autogestão do cuidado. Não que a equipe de enfermagem não vá olhar ele, auxiliá-lo, mas eu vou ter um outro paciente que é acamado, que tem mobilidade reduzida, ele não vai conseguir levantar do leito sozinho. Então eu vou dispor de mais horas de enfermagem para esse paciente. Então ali eu vou precisar de mais técnicos de enfermagem ou de mais enfermeiros para poder prestar um cuidado com qualidade para esse paciente. Hoje em Mato Grosso, no setor público, o senhor diria que existe déficit de profissionais? Posso te afirmar com toda certeza que tem. De quanto vocês Entendeu? É porque assim, vai variar muito de serviço para serviço, entendeu? Mas, por exemplo, eu fui agora, vou dar um exemplo. A gente fez uma atividade do Corém Presente, que é uma atividade que a gente faz na nossa gestão, onde nós, conselheiros, vamos nas instituições em horários, finais de semana, à noite, feriados, a gente chega igual a nossa fiscalização. É até bom deixar claro
e pontuar isso, porque a gente ouve muitos relatos dos profissionais assim, a fiscalização avisa quando vem, a gente não faz isso. A gente chega de surpresa nas instituições. Hoje mesmo a gente fez uma atividade dessa no Hospital Municipal de Cuiabá. A gente reúne os conselheiros e chegamos lá à tarde, sem avisar ninguém, e vamos nos setores. E aí, conta para nós. Então essa a gente fez em uma unidade, de Várzea Grande recentemente, só para poder responder a sua pergunta, e a gente fez numa unidade de pronto atendimento em Várzea Grande, onde a gente constatou ali, você vai fazer essa aproximação com o profissional. Não é uma atividade de fiscalização. Só que a gente vai também para ouvir as demandas dos profissionais. E ao chegar lá, se a gente encontra essa necessidade, ou a gente verifica ali que está uma situação fora do padrão, aí a gente, por meio de nós, conselheiros mesmos, fazemos um relatório sobre o que a gente presenciou, fazemos uma denúncia de ofício e encaminhamos ao Departamento de Fiscalização para que proceda a fiscalização em loco. Porque daí vai ser lavrado o termo de notificação, dado prazo para cumprimento. E nessa instituição a gente constatou ali a ausência de vários enfermeiros e de vários técnicos de enfermagem. Também. O professor, eu vou só emendar mais uma pergunta aqui, porque o CRM, por exemplo, que é o Conselho dos Médicos, ele tem o poder de interditar uma unidade de saúde, por causa de desacordo nas escalas, enfim. O Corém tem esse poder também? Então, a gente tem uma resolução do nosso Conselho Federal que versa sobre a interdição ética também. Que a gente pode fechar um serviço ali em relação à falta de profissional ou a uma insegurança ali na instituição. Então, a gente também tem esse poder. Só que, para se interditar uma instituição hoje de saúde, acaba sendo... Eu não vou te dizer complicado, mas você acaba acarretando um problema que pode ser muito maior. Mas a gente tem esse poder, sim, de realizar uma interdição ética em qualquer instituição de saúde. Tudo bem. Professor? Ainda nessa mesma toada, vice-presidente, o senhor falava de mais de 40 mil profissionais, incluindo todas as três categorias, digamos assim. Mas o senhor disse numa outra resposta que o senhor tem certeza que faltam profissionais. Existem regras, existem normas que são colocadas ou defendidas no âmbito nacional e internacional. Levando em consideração isso, vice-presidente, a cada 10 mil habitantes, quantos enfermeiros são necessários? É uma ótima pergunta. Porque, por exemplo, eu gosto sempre de trazer os dados relativos, por exemplo, às unidades básicas de saúde. Porque, por exemplo, a cada 5 mil pessoas, eu tenho que ter uma unidade básica de saúde, basicamente, a via de regra. Então, ali na unidade básica de saúde, eu vou ter uma equipe mínima, que é o médico, o enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem. Essa é a equipe mínima. Só que o que diferencia esse cálculo, que eu não vou conseguir te precisar um número específico, são os outros tipos de serviço. Instituições hospitalares, entendeu? Porque eu posso ter hospital de pequeno porte com 40 funcionários, 40 profissionais de enfermagem. E eu tenho hospitais de grande porte com 1.000. Entendeu? E não necessariamente esse hospital pequeno com 40 está faltando, mas o de 1.000 está. Porque tudo, a minha taxa de ocupação, o meu número de leitos, a minha rotatividade de paciente, isso tudo interfere na quantidade de profissional que eu vou precisar. Entendeu? Então eu não consigo te precisar, por exemplo, quantos profissionais faltam, mas pontualmente com a nossa equipe de fiscalização indo nas unidades de saúde e notificando ali para ser feito o cálculo, a gente consegue viabilizar isso. Então eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele é um trabalho de formiguinha nas instituições. Entendeu? A gente tem aí basicamente no estado mais de 5 mil instituições de saúde fiscalizáveis. Então a gente bate metas, a gente aumentou o nosso número de fiscalização de 2024 para 2025 em 25%. E de 25 para 26, e de 24 para 25, no ano de 2025, a gente aumentou em mais 25%. Então a gente vem numa crescente de unidades fiscalizáveis e de notificações realizadas e de cumprimento de notificação pelas instituições. Então isso é um ganho para nós enquanto conselho. Por quê? Eu vou numa unidade, eu notifico, o RT cumpre junto com a gestão aquela demanda, por exemplo, de falta de profissionais. Então, a instituição cumpriu por uma notificação do conselho aquele subdimensionamento encontrado. Então, isso é um ponto favorável. Então, mostra que a nossa fiscalização está tendo êxito ali durante o seu trabalho.
E o que a gente não pode deixar de fazer no dia a dia é receber demanda, ou receber denúncia, ou encontrar situações ali de subdimensionamento e não tomar nenhuma conduta. Porque daí a gente prevarica. Né? É uma missão criminosa. É uma né? missão criminosa. Muito bem, estamos conversando aqui com o João Pedro, o enfermeiro João Pedro, vice-presidente do Corém em Mato Grosso. E eu quero chamar especialmente a sua atenção aí, morador de Várzea Grande. Ele disse aqui há pouco que foi feita uma fiscalização hoje, quinta-feira, em Várzea Grande, e foi detectado o problema. Você concorda com o João Pedro? Você conhece algum problema na saúde pública de Várzea Grande, no pronto-socorro, em algum hospital, na unidade básica de saúde? Manda aqui a sua opinião, manda aqui o seu relato no 65999-322529, que nós vamos responder no próximo bloco. Fica aí, 2 minutinhos, estamos de volta. Olá, muito bem, estamos de volta aqui com a opinião desta quinta-feira, dia 12 de março, e hoje nós estamos entrevistando o vice-presidente do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, João Pedro Neto, para ficar o nome do homem completo aí. E eu fiz uma provocação aqui na saída do primeiro bloco, que eu duvidava que se Várzea Grande tinha algum problema. Na verdade, eu não falei, né? Mas eu dei a entender que eu duvidava se Várzea Grande tinha algum problema de saúde, porque o povo da Várzea Grande só fala de água. Aí o professor me lembrou que não, mas lá não tem problema de saúde, lá só tem problema de água. Então, assim, se existe problema de saúde na Várzea Grande, manda aqui, porque senão eu vou sair daqui sem acreditar que haja problema de saúde em Várzea Grande. Ô João Pedro, a gente tem uns dados aqui que a assessoria do Corém encaminhou sobre violência que aflige e acomete os enfermeiros, né? Que são números assim assustadores, estarrecedores. 8 em cada 10 profissionais já sofreram algum tipo de violência, isso no Brasil, que é um dado do COFEM, dado né? do Conselho Federal. Da Confederação. 61,9%, ou seja, 62% dos enfermeiros se sentem desprotegidos no local de trabalho. Apenas 29% se sentem seguros, 66,5% das agressões são psicológicas, gritos, ameaças, humilhações, xingamentos, né? E 28,7% já sofreram violência direta, física, agressão mesmo, né? Como é que lidar? Esse é o principal problema hoje de vocês no exercício da profissão? Eu não digo que é o principal, Kleber, mas eu digo que é um dos problemas que hoje mais aflige os profissionais de enfermagem. Hoje a gente igual eu falei para vocês, a gente é 46 mil profissionais de enfermagem no estado de Mato Grosso. Só que no Brasil são mais de 3 milhões de profissionais. Então, assim, o quantitativo de enfermagem no Brasil, ele é grande, não é uma... é o que eu trouxe para vocês, a gente é a maior força de trabalho no SUS. Então, se você vai em qualquer unidade do SUS hoje, o maior volume de profissionais são da enfermagem. E esses dados do Conselho Federal, na verdade, eles retratam um cenário brasileiro. Não é só aqui de Cuiabá, não é só de Várzea Grande, não é só de Rondonópolis. Só que a gente, no Conselho hoje, a gente tem recebido dos profissionais diversas ali demandas ou denúncias relacionadas a essa violência que os profissionais estão sentindo e essa insegurança no ambiente de trabalho. É como eu disse para vocês, hoje quando a gente vai ali em qualquer unidade de saúde, a gente se apresenta, adentra a unidade como conselho regional e faz o que a gente tem que fazer ali enquanto entidade fiscalizadora. Só que a maioria das unidades hoje, pegando UPAs, por exemplo, que é onde ocorre que acaba tendo um volume maior ali de rotatividade, intensidade da população no serviço. Esses profissionais, eles se sentem inseguros, porque você não tem alguém que barra a entrada, você não tem alguém que protege esses profissionais ali. Se o profissional sofre uma agressão ali, qual o caminho que vai ser tomado? Entendeu? Chama a polícia, mas e aí? Acaba ali, e a segurança desse profissional pós-violência? Entendeu? Qual que é o respaldo que as prefeituras ou as instituições dão para esses profissionais ali, entendeu? Qual que é o apoio, que é isso que a gente, enquanto conselho, buscamos também, entendeu? Apesar de a gente falar que o Corém, eu sempre gosto de elencar que ele tem 3 funções, né? Normatizar, fiscalizar e disciplinar o exercício. Você normatiza dando a inscrição profissional pro formando ali, né? Enfermeiro técnico auxiliar.
você fiscaliza o exercício, que é durante a fiscalização ali nas unidades, e você disciplina o exercício. Disciplinar o exercício é caso o profissional tenha cometido alguma conduta ética, o que o conselho vai fazer para intervir sobre aquela conduta inadequada. Só que para fazer essas 3 funções, o profissional ele precisa se sentir seguro no ambiente de trabalho. Ele precisa acordar de manhã ou ir à noite para o seu plantão e ter essa segurança de falar, não, eu vou estar lá no meu plantão, eu vou atender, uma UPA atende mais de 400 pessoas ali nas 24 horas, 300 pessoas. Então, assim, eu vou ser exposto a um número grande de pessoas, mas eu vou me sentir seguro para praticar a minha prática de enfermagem, para executar a minha assistência ali de qualidade. E hoje a gente vê que as instituições, elas não dão essa segurança para o profissional. Entendeu? E a gente, enquanto conselho, já fizemos diversas audiências públicas em municípios do estado para tentar, de alguma forma, trabalhar com as gestões, trabalhar inclusive com a Polícia Militar, que em algumas das instituições tem dado esse apoio para nós, entendeu? Para trazer essa segurança ali para o profissional não se sentir amparado no seu dia a dia de trabalho. Vocês têm até uma campanha, né, que tem um slogan interessante que fala, como é que é? Ferir quem cuida é ferir a sua saúde. Exatamente. Essa campanha, ela vai aonde? Ela foi um episódico, ela vai continuar? Então, a gente tenta conscientizar, principalmente a população, sobre essa questão da violência, né? Porque das vias de regra, a maioria das violências que o profissional de enfermagem sofre no seu ambiente de trabalho é a violência da população. A gente tem casos também de violência profissional, com outras categorias, mas acaba sendo um número menor do que enfermagem e população, né? Então a gente fez essa campanha, inclusive num jogo de futebol, né? Teve um jogo de futebol aqui em Cuiabá, inclusive agradecer a parceria da Federação Mato Grossense de Futebol. Então a gente acabou fazendo essa parceria lá com eles durante um jogo de futebol, né? Fizemos uma faixa para conscientizar a população com essa frase que eu falei. Com essa frase, exatamente. Porque, na verdade, o profissional que está ali, ele está ali para executar a sua atividade. A gente quer que a população não precise do sistema. Entendeu? A gente quer uma saúde de qualidade, fortalecer ali a questão da prevenção à saúde e o profissional procurar a unidade somente em momentos que houver mesmo a necessidade. Só que a gente não é inimigo da população. Entendeu? A enfermagem está ali para prestar sua assistência com qualidade e oferecer o melhor para aquela população. Só que para isso tudo acontecer, a gente precisa de um dimensionamento adequado, de uma infraestrutura adequada, de equipamentos e insumos adequados, que isso é o que a gente também não visualiza quando a gente vai nas instituições. O senhor tocou num ponto assim interessante, que já vi muitas pesquisas de avaliação de prefeituras, de administrações e, em particular, de saúde. E a principal queixa, quando não há uma crise instalada, né? Quando não há uma crise assim, instalada, como a gente já teve aqui no pronto-socorro, cai, chuva, enfim. Mas numa situação normal, a principal queixa é no atendimento. Da forma do tratamento que o paciente recebe do profissional de saúde quando ele chega. E a pessoa, como você bem falou, a pessoa que procura uma unidade de saúde tipo UPA é porque ele está numa situação crítica. Ou ele já está ou ele próprio ou algum familiar passando mal, e para ele a prioridade é ele ou o familiar dele, porque esse ele conhece, né? Existe alguma forma de trabalho que o Corém possa orientar para melhorar essa qualidade no acolhimento do paciente pelos enfermeiros, que é quem faz esse acolhimento? Na verdade, a gente atua diariamente nisso também, Kleber. Só que o que a gente vê, na verdade, não é nem tanto essa questão do má atendimento pelo profissional de enfermagem. Eu costumo dizer que a sobrecarga de trabalho que a enfermagem vivencia, ela acaba levando a situações que comprometem a assistência que ela presta. Entendeu? Porque você vai hoje numa UPA, você vai abrir uma ficha na recepção e você vai para uma classificação de risco. Essa classificação de risco, por exemplo, pegando o exemplo da UPA, ela ocorre cientificamente. Com base no que você apresenta ali de quadro clínico, se for uma classificação a nível Manchester, o próprio sistema vai te dar ali uma cor. Ou você vai ser vermelho, laranja, verde, azul.
E essa cor, você vai ser atendido por um tempo, é estabelecido. Só que muitas das vezes, por exemplo, a população olhando, eu fui classificado como azul. Não, mas eu tô pior do que aquele. Não concorda com a Não classificação, concorda com a né? classificação. Aí parte para cima do profissional. Só que para o profissional de enfermagem fazer aquela classificação, existe um cunho científico. A gente não inventa eu olhar para o Kleber e falar, o Kleber é azul. Vai ter que aguardar mais de 2 horas. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo, o que a gente vê hoje estando no conselho, é mais uma questão de sobrecarga de trabalho para quem está ali no dia a dia, do que basicamente o mau atendimento. Entendeu? Por isso que a gente atua ali, principalmente nessas unidades de atenção secundária que a gente fala, né, que é as unidades de UPA, policlínica, a gente atua muito ali nessa questão de regularização do dimensionamento, porque se eu tenho um número adequado de profissionais, eu não vou ter um mau atendimento, por assim dizer, entendeu? Eu não vou ter uma sobrecarga, desculpa, da equipe de enfermagem. Porque não adianta eu ter 15 médicos na UPA e eu ter 2 técnicos e um enfermeiro para fazer medicação para 40 pessoas. Eu não vou conseguir atender. Então, o ideal que a gente prega é ter o quantitativo ideal de todas as categorias que compõem a saúde, principalmente nas unidades de pronto atendimento. Professor Lorenberg. Vice-presidente, ainda na questão do trabalho interno do enfermeiro, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito da infecção hospitalar. Por que me veio à cabeça essa questão? No ano passado, eu estava lendo um artigo científico da Deise Cardoso Gonçalves, e nesse artigo científico, embora publicado em 2004, mas ela trazia um ponto importante a meu juízo, que eu não sou da área, mas era importante, dizendo que os desafios e as perspectivas da enfermagem frente à questão problemática da infecção hospitalar. E ela dizia também naquele artigo que havia, não sei se ainda há, um plano estadual para controlar o índice percentual, para diminuir o índice percentual de infecções diante de algumas ações. E falava também da questão de cursos voltados para o enfermeiro. Em 1998, de acordo com o artigo, a Secretaria de Saúde do Estado chegou a realizar 2 ou 3 cursos voltados dessa área. Aí eu pergunto ao senhor, esse plano estadual ainda existe, vice-presidente? Se ainda existe, como que está o combate, ou o controle e a diminuição de índice percentual da infecção hospitalar? É uma ótima pergunta, porque eu sempre gosto de elencar. A gente discute infecção hospitalar pós-Segunda Guerra Mundial, que ali começou-se, por exemplo, a descobrir que lavar as mãos antes de qualquer tipo de procedimento, você diminuiria ali o risco de uma infecção hospitalar cruzada entre pacientes. Então isso também foi ainda discutido por uma enfermeira, que chama Florence Nightingale, desde aquela época. E a gente está em 2026 e a gente ainda discute infecção hospitalar. Porque a infecção hospitalar, eu costumo elencar que é um fator uma variável enorme. São vários fatores que pode me dizer ali se aquele paciente ocorreu alguma infecção porque o técnico de enfermagem não lavou a mão, ou ocasionou uma infecção porque o médico, durante um procedimento, não fez a asepsia adequada ou a antisepsia adequada. Então, assim, são variáveis que acabam interferindo nisso. Eu não sei te precisar realmente se existe ainda esse plano estadual. Mas o que a gente vê enquanto conselho, por exemplo, é cobrar das instituições de serviços de saúde os setores de infecção hospitalar, né, que chama CCH. Então, todo hospital, basicamente, ou toda UPA, ela precisa ter esse setor. É uma comissão obrigatória. Que essa comissão ela vai atuar exatamente nisso. E nos casos que não houverem, que houverem ali, nos casos de prevenção, né, no caso da infecção hospitalar, por assim dizer, e nos casos em que esse paciente atua e já está com uma infecção, de tratar ele com a melhor maneira. Tanto com a equipe multiprofissional, não só a enfermagem. Porque dali vai ter um enfermeiro da CCH, vai ter um médico infectologista da CCH. Então essa equipe, juntamente com o médico visitador, se for um hospital, eles vão traçar um plano de cuidado para esse paciente, tanto a nível cuidado de enfermagem, quanto a nível terapêutico com os médicos, do melhor medicamento, as melhores condutas para que o paciente saia daquela situação. Só que
eu falo que a gente, igual eu falei para vocês, 2026 a gente ainda discute infecção hospitalar. 2050, 2060 a gente vai estar discutindo infecção hospitalar. Porque infecção hospitalar é um trabalho de formiguinha. Até hoje a gente passa nas instituições, a gente oferece capacitações, inclusive, a gente fala para os profissionais, olha, antes de um procedimento, lava as mãos da forma correta, faz a asepsia da forma correta. E isso é uma coisa que a gente sempre precisa pontuar, para que não ocorra casos como esse. Eu não sei se vocês viram recentemente, inclusive uma UTI em um outro estado foi fechada por uma superbactéria. Aí se começa a investigar de onde saiu essa superbactéria, como ela chegou aqui. Só que para isso não acontecer, a atuação da CCIH ali a nível hospitalar, ela precisa ser presente diariamente. Muito bem, nós recebemos aqui um relato de uma telespectadora de Várzea Grande, eu acho que é ela, o nome é Anders. Anders. Que ela faz, ela não faz uma pergunta, mas ela faz um desabafo. Ela diz assim, posso falar uma mágoa muito grande. Levei minha avó no PS de Várzea Grande. E ela entrou com infarto e a médica ou enfermeira disse que não ia atender porque ela estava no horário do descanso. Minha avó faleceu. Anders, é assim, não é Andrés, é Anders. Então, primeiro de tudo, o nosso sentimento, né, pela sua perda. Mas essa questão do descanso é uma questão que é muito controversa, né? Tanto do médico como do enfermeiro. Eu falo, é uma questão controversa, porque na verdade o descanso ele é uma lei, existe a lei, né? Uma lei trabalhista. O profissional ele tem direito ao descanso ali, 1 hora durante o dia e 2 horas durante a noite. Entendeu? Uma lei trabalhista. O profissional ele tem direito ao descanso. Só que também eu não posso deixar de atender um profissional ou atender uma população no caso desse, porque eu estou no meu horário de repouso. Eu não estou dizendo que o profissional ele vai ter que sair do repouso e atender, mas o serviço de saúde ele tem que fornecer o atendimento para a população para não ocorrer situações como essa. Tá. Então, cabe os gestores ali se organizar. É igual, eu dei o exemplo da UPA. Eu sempre gosto de dar o exemplo da UPA porque é mais fácil de entendimento. Eu tenho 2 triagens nas UPAs, normal, a via de regra. As 2 triagens são feitas por enfermeiros. Se um está descansando, o outro está ali atuando. Tem que descansar ao mesmo tempo. Não pode descansar os 2 ao mesmo tempo. Se eu descanso os 2 ao mesmo tempo, eu vou ter um lapso ali de atendimento, sem atendimento muito grande. Então o serviço estrangula, o serviço precisa se organizar em relação a isso. Voltamos a esse assunto no segundo bloco, nós precisamos fazer o break agora. E eu peço a você, se tiver enfermeiros aí na audiência, mande aqui para nós o seu relato. Já sofreu algum tipo de violência, de agressão, já foi intimidado? Como é que é a sua rotina de trabalho? Está tudo bem aí? Está tranquilo? O Corém pode ir para casa, não precisa fiscalizar? Participa, né? Porque senão a gente precisa saber como é que está. A gente volta aqui, aproveita, o número é 65999-322529, tá? Nós vamos ter a alegria de dar voz a você e expressar aqui a sua opinião. A gente volta em 2 minutinhos. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião de hoje. É isso aí, olha lá, já está acabando. Quando a conversa é boa, vai rápido. Vamos aqui ao destaque rapidamente do Gazeta Digital de hoje. Secretário de Saúde reforça que Mauro Mendes deixa o cargo no dia 31. Em conversa com a imprensa nesta quinta-feira, o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, deixou escapar que o governador Mauro Mendes deve renunciar ao cargo no dia 31 de março, uma terça-feira. A medida necessária para que ele possa se candidatar ao Senado na eleição deste ano. Na verdade, ele poderia ficar até o dia 3, né? 6 meses antes. Agora, eu já estou achando o seguinte, professor, é o terceiro que anuncia que ele vai sair. Começou com a primeira-dama Virgínia, aí depois, não sei, estou avaliando, depois foi o Maxi Russo, o presidente da Assembleia Legislativa, e agora o Gilberto Figueiredo, que é um dos secretários assim, mais íntimos do Mauro, íntimo que eu digo da cozinha, né? E eu já estou começando a ficar preocupado. Será que ele vai desincompadir? Porque está muita gente falando que vai, né? Notícia assim é uma coisa natural, não precisaria de tanta gente assim. Eu não vou nem te chamar para comentar essa notícia, porque o nosso bloco está mais curto, que eu já quero entrar direto com o João Pedro, ainda nessa área assim, de secretário, que nós vamos ter agora em Cuiabá, né?
pela primeira vez em muito tempo, eu não me lembro de outra ocasião, em que nós tivemos um enfermeiro secretário de saúde da capital. E já foi anunciado aí o atual adjunto, o Odair Mendonça, como o sucessor da Daniele Carmona, que deixa a secretaria no dia 31. Então, a partir do dia 1º, é um enfermeiro. Qual que é a expectativa de vocês, do Corém, de ter um colega na secretaria? Isso pode, na sua opinião, facilitar a sensibilidade para as causas da enfermagem no município de Cuiabá? Com certeza, Kleber, com certeza. Eu costumo falar que esses últimos 4 anos, a gente nunca teve tanto profissional, principalmente enfermeiros, ocupando o cargo de gestão a nível municipal. Isso de forma geral, no estado inteiro. A enfermagem, desde sempre, a gente elenca que a gente sabe gerenciar, entendeu? Isso é um fato. A gente aprende a nossa graduação inteira ali, a parte de gerenciamento de recursos humanos, que o enfermeiro ele gerencia uma equipe, entendeu? Então e acaba fazendo esse gerenciamento administrativo também. Então o enfermeiro ele é capacitado. E ter um enfermeiro como um cargo, vamos dizer assim, abaixo do prefeito, mas que ocupa um cargo de alto escalão, o gestor da gestor da da pasta, por assim dizer, é fundamental, entendeu? Até esse secretário, a via de regra, e para todos também, ele precisa olhar para a enfermagem, não só para a enfermagem, mas sendo da área, olhar para a enfermagem com um vislumbre diferente. Ele entende da causa, ele entende da fragilidade, ele entende que aquele profissional que está ali numa UPA, esse profissional está inseguro, o profissional que está na unidade básica, que aquela unidade básica que está ali com o teto caindo, vai atrapalhar a assistência empregada para a população. Então, ter um enfermeiro ocupando uma pasta tão importante como a de Cuiabá, isso para a gente do Conselho Regional é fundamental, entendeu? E a gente, enquanto Conselho, apoia fielmente todo profissional de enfermagem, principalmente os enfermeiros que acabam ocupando esses cargos, e prestamos todo o apoio necessário do que for preciso e do que for das competências do Conselho. Professor do Oliveira. Vice-presidente, no caso de um enfermeiro assumir uma pasta da saúde, o caminho ou a distância do Conselho Regional para o secretário, esse caminho é mais curto, há uma viabilidade melhor e maior para essa conversa? Parece-me que a secretária de saúde de Várzea Grande é enfermeira, né? Parece-me que é isso. Isso ocorre na prática? Ou não, ocorre totalmente. A gente acaba, igual eu falei para vocês, quando é um profissional de enfermagem, ele entende dali da nossa profissão, ele sabe os caminhos, ele entende a dificuldade, entende a viabilidade de trabalho e os problemas que são encontrados ali diariamente, e acaba facilitando essa comunicação, porque quando a gente, contra o Conselho, cobra alguma coisa, ou cobra dos gestores ali, por exemplo, igual eu elenquei para vocês o dimensionamento, a gente não está cobrando da nossa cabeça. Existe uma lei que regulamenta os conselhos, que foi criada lá em 1975, que é a nossa lei de criação do sistema COFEI Conselhos, que o governo da época deu aos conselhos o poder e a autonomia de regulamentar suas profissões. E por meio do nosso Conselho Federal, é estabelecido resoluções que vão normatizar essa prática. Então, quando o enfermeiro ele acaba ocupando um cargo de alta gestão, automaticamente a gente, enquanto conselho, entende que ele vai saber o que é melhor, ele vai saber as viabilidades, ele vai entender da lei e vai saber qual o melhor caminho a ser tomado ali, para a saúde de forma geral. Só que como ele é enfermeiro, igual o caso de Cuiabá, a gente, enquanto conselho, entende que essa comunicação acaba sendo mais fácil, como o senhor disse. Então, a gente vê que o diálogo acaba sendo mais fácil, quando a gente quer implementar alguma coisa, acaba sendo mais fácil. A gente tem uma atividade na nossa gestão que chama Corém Capacita, que a gente leva capacitações para os profissionais de enfermagem de forma gratuita, sobre algum tema relacionado. Então, todos os meses, a gente faz capacitação ou presencial ou online. E a gente, inclusive, fomenta para que os gestores solicitem para o Corém, por exemplo, capacitações. A gente tem diversas capacitações, por exemplo, relacionadas a registro, que é uma coisa que a gente sempre discute na enfermagem, que é o registro no prontuário, entendeu? Que é uma coisa obrigatória a se fazer, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente fomenta que o gestor procure o conselho para a gente fomentar esse tipo de capacitação. E tendo um enfermeiro assumindo uma pasta, a gente vê que esse caminho é mais fácil.
Muito bem. Eu provoquei os enfermeiros aí, aqui estão na audiência, e eu estou achando que o enfermeiro está ganhando bem, né? O piso está bom. Tá todo mundo no plantão, Kleber. Ele foi ligeiro, foi ninja. Como é que está essa situação da PEC 19, que define o piso nacional de vocês? Então, a PEC 19, Kleber, é uma... Eu achei que você ia falar assim, ótima pergunta. Eu estou com inveja, que espero que você falou 3 vezes isso pro Lorenberg, então, nenhuma para mim. Uma ótima pergunta, Kleber, porque a PEC 19 é uma discussão que está em alta. Eu falo que, a nível enfermagem brasileira, a PEC 19 é o assunto que está mais em alta. Nunca se discutiu questão de piso salarial e condição de trabalho como está se discutindo em 2026. Lá quando a lei do piso foi criada em 2022, existiu ali uma discussão calorosa sobre isso e hoje essa discussão voltou à tona novamente. Que a gente tem uma lei do piso lá empregada em 2022, só que essa lei acabou sendo descaracterizada por uma decisão do STF. Então, a gente costuma dizer que a gente é a única profissão da área da saúde que trabalha 44 horas semanais. Nenhuma profissão da área da saúde trabalha 44, a única é a enfermagem. E o STF acabou vinculando as 44 horas de enfermagem, por exemplo, para o enfermeiro a um valor de 4.750. Esse é o piso nacional. Esse é o piso nacional. Só que o STF também, ele legislou que a nível estadual, municipal, você pode haver acordo coletivo com a categoria. Pagando menos que isso? Então, o que eles acabam utilizando? Eu tenho um piso que é 4.750. Para as instituições filantrópicas e públicas, existe um complemento do governo federal. Então, se o profissional ele acaba tendo 2.000 de salário base, vamos pegar o cálculo do enfermeiro, que é mais fácil. Se o enfermeiro ele tem 2.000 de salário base, para chegar nos 4.750, falta 2.750. O governo federal repassa esse valor para a secretaria, que repassa esse valor para o profissional. Só que o que as instituições privadas hoje fazem, por meio dos acordos coletivos que a gente fala? Eles acabam descaracterizando o piso e, por exemplo, colocando uma insalubridade nesse valor, colocando um adicional noturno incomposto nesse valor. Entendeu? Então acaba que, em vez do profissional ter um ganho maior, o profissional acaba tendo um ganho menor. Então o que era para ser piso acaba virando teto. Virando teto. Literalmente é o teto. Literalmente é o teto. Aqui em Mato Grosso isso acontece? Isso acontece. Isso acontece. E a gente cobra muito do nosso sindicato, porque daí já entra numa esfera sindical, que atue em cima disso. A gente, hoje no Conselho, a gente acabou, no começo da gestão, fazendo uma parceria com o Ministério Público do Trabalho também relacionada a isso, onde quando a gente recebe no Conselho as demandas relacionadas ao piso, a gente criou uma comissão de piso salarial e atividades trabalhistas, né, que acabam pegando essas informações e encaminhando ao Ministério Público do Trabalho para tomar ali uma conduta ou verificar se aquilo de fato acontece. Porque a gente não pode fechar os olhos quando o profissional nos procuram para falar, por exemplo, que ele não está recebendo o valor adequado. A gente tem profissionais, por exemplo, que estão há 3, 4 meses sem receber o piso. Eles são contratados, só que ele está ali 3, 4 meses sem receber o piso. Aí eles nos procuram e falam, olha, eu estou há 3, 4 meses sem receber o piso porque a instituição ou a secretaria falou que não recebeu ainda esse valor. E a gente sabe que recebeu, porque o repasse do governo federal, ele ocorre na transparência. Todos os meses o governo solta a portaria de repasse. Então por que aquele profissional não está recebendo? E a gente no Conselho vê isso diariamente, não só em Mato Grosso, mas nos outros estados também. E qual que é a reivindicação de vocês? Então, a nossa reivindicação da PEC 19 em específico, que inclusive a gente, no dia 17 de março, vai ocorrer uma manifestação em Brasília. Então, a gente está bem, assim... Agora, semana que vem, semana né? que vem, terça-feira. Então, assim, a nível Brasil, basicamente, todos os conselhos, sindicatos ou categorias ali que representam a enfermagem vão estar em Brasília nesse ato. E a nossa reivindicação nada mais é do que, na primeira lei que foi criada lá em 2022, eles tiraram a questão do reajuste por INPC. Então, é teto. O 4.750 é para sempre. Então, todo ano, você ocorre ali o aumento da inflação e as coisas vão se reajustando. E tiraram isso da nossa lei. Então, virou-se um teto. 4.750, 2022, 4.450, 2023. E vai encolhendo, né? Isso vai encolhendo. Então, a reivindicação da PEC 19 nada mais é do que a incorporação desse valor, do reajuste, à lei do piso, e também a questão das 30 horas.
que é a vinculação das 30 horas em cima desse valor dos 4.750 e não mais das 44 horas conforme já decisão do STF. Um aumento aí de 50%. Já quase, daria né? um ganho enorme para nossa categoria. E a nossa briga, por assim dizer, lá em Brasília é exatamente essa. Como é que está isso? Esse é um ano bom para se aprovar. Hoje, Né, professor? Porque é um ano eleitoral, né? com e os certeza. parlamentares- 2022 foi aprovado em um ano eleitoral, a nossa lei do piso. Hoje, Como é que está a bancada de Mato Grosso? Você tem esse controle? então, hoje lá, inclusive a nossa presidente faz um trabalho exemplar nessa questão de conversa com os deputados federais, conversas com os senadores. Todos os 3 senadores do estado de Mato Grosso, a nossa presidente foi atrás e conversou com eles, se comprometeram a votar. Então lá, Jaime Campos, O Wellington Fagundes. o Wellington, que quem está votando aliás, ele mesmo, né? E a Margarete E a Busetti Margarete pelo Fávaro. pelo Fávaro. Os Pelo três Fávaro. se Os comprometeram em 3 votar. se comprometeram favoravelmente à PEC. Porque a PEC hoje está parada no Senado Federal, inclusive. Já foi aprovada na Câmara? O senador, na verdade, ela está no Senado. O senador Otto Alencar, que é o relator, ele está com essa PEC parada, que inclusive é uma reivindicação da categoria, porque já tem muito tempo que ele está com essa PEC lá parada, que ele é o relator, né, da PEC 19. E a gente está cobrando ele diariamente para que ele bote em pauta a Bota na votação pauta da PEC que o 19. momento é bom, né? Que o momento é bom, exatamente. Professor, Quando, vice-presidente, ocorre uma parceria entre sindicato, Conselho Regional e Conselho Federal? Quando que ocorre? Isso é uma muito boa sua pergunta. uma ótima Olha lá, pergunta. Uma ótima Tá pergunta. de marcação comigo. Uma ótima pergunta. Nem Porque assim, salário eu perguntei, ele não falou que era ótima pergunta. a gente costuma dizer que tem 3 entidades que representam a enfermagem, que é os conselhos de enfermagem, a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, e os sindicatos. A gente sempre prega no conselho, desde a nossa gestão, que essas 3 categorias, que essas 3 entidades não se vinculem, mas permaneçam ali juntas nas lutas pela enfermagem. Apesar do conselho ter essa característica, igual eu falei para vocês, a gente tem uma limitação, por exemplo, enquanto demanda trabalhista, enquanto demanda sindical, que é por isso que existem os sindicatos. A gente não pode atuar nessa frente. Só que a gente, enquanto conselho, também não pode fechar os olhos para algumas coisas. Então, a gente acaba participando desses movimentos, inclusive como profissionais, né? Porque a gente está no conselho, mas eu sou enfermeiro. Então, se a categoria ganha, se eu ofereço um ganho para a categoria, eu também ganho. Então, assim, a gente sempre traz que essas entidades precisam estar junto com o conselho também para a gente poder mudar a realidade. A nossa principal função, a gente discorre no conselho, que é proteger a sociedade. Entendeu? Só que para proteger a sociedade, eu também preciso proteger o profissional. Eu preciso fazer com que esse profissional trabalhe com qualidade, que esse profissional tenha uma capacitação adequada, que ele atue com segurança, que ele saiba técnica e cientificamente o que ele está fazendo. Então, a gente, enquanto Corém, vem promovendo isso e essas entidades precisam estar conosco, apoiando e incentivando os profissionais nessas lutas. Essa mobilização da PEC eu acredito que é um momento momento em que conflui, né, aí todas as Exatamente. organizações. Inclusive, o Corém, a gente disponibilizou um ônibus enquanto Conselho Regional, entendeu, de enfermagem. A gente vai levar um ônibus com profissionais de enfermagem para o ato no dia 17 de março. 17, que é terça-feira. Que é terça-feira. E ainda tem vaga, se alguém que estiver assistindo, que tiver interesse de ir a Brasília, como é que é? Pode entrar nas nossas redes sociais lá do Corém MT, @CoremMT, e manifestar interesse em participar lá, que se eu não me engano ainda tem vaga aberta no ônibus ainda. Olha, você que está acompanhando, se não quer ir para lutar, vai pelo menos para conhecer Brasília, né? Tem que ir para lutar, Tô brincando. O conhecer Brasília é consequência, né? Ir lá para lutar no Senado, muito embora a bancada de Mato Grosso já demonstrou total apoio. Já está comprometida. Apoio. Muito bem, professor, se o senhor não tem mais nenhuma, já estamos estourando aqui o nosso tempo. Acho que nós cumprimos aqui a pauta. Dizer que eu não conheço pessoalmente a presidente do Corém, como é o nome dela? Bruna Santiago. A Bruna Santiago, mas acho que o senhor representou muitíssimo bem aqui o conselho. Não, eu posso te afirmar, Kleber, que se ela tivesse ia ser melhor. Por quê? Eu gosto de falar. Bruna é mulher. Então, a nossa profissão, 87% são mulheres. Entendeu? Os homens são poucos na enfermagem. Minoria, né? Então, quem vivencia ali a realidade de fato como mulher vai conseguir, principalmente em situações relacionadas à violência,
eles vão conseguir abordar ou discutir de uma maneira diferente, com um olhar diferente, entendeu? Porque é uma realidade da sociedade, né? As principais violências contra a mulher hoje são ocasionadas por homem, entendeu? Então a mulher, quando ela vem, discute, e a Bruna ela segue fielmente nessa briga, eu costumo dizer que ela é uma leoa da enfermagem. Entendeu? Porque ela defende a enfermagem com unhas e dentes e briga em qualquer lugar pela enfermagem onde ela vai. Ela é mais aguerrida, assim, mais incisiva. Então, em uma outra oportunidade, quando ela tiver, vocês vão presenciar o que a gente vê no dia a dia. Legal. Eu tenho uma pergunta, assim, 1 minuto para o senhor responder. E não é uma pergunta capciosa, mas assim, o médico normalmente é uma vocação, é o sonho da família, a família inteira. Eu quero ter um filho médico. Enfermeira é vocação ou é o plano B para quem não conseguiu virar médico? Eu acho que isso é uma coisa que vocês É uma discussão. A gente escuta com muito frequência, isso. né? Mas eu falo que enfermeiro é vocação, Kleber. Enfermeiro, quando você vivencia a profissão e você de fato está ali no dia a dia, você vê que é vocação. Porque a gente costuma dizer, a nossa profissão vem há 30 anos lutando, por exemplo, por um piso salarial, um salário digno. Hoje o profissional de enfermagem, para ter uma condição de vida, não vou conseguir dizer assim, a melhor condição de vida, mas para ele ter uma condição de vida razoável, ele precisa ter 2 empregos. E a nossa profissão ela é composta mais por mulheres. Então, a mulher ela tem tripla jornada, porque ela tem 2 empregos e ela ainda quando vai para casa tem que cuidar de casa. A via de regra é essa. Então, eu falo que a enfermagem é uma vocação. A pessoa ela escolhe ser enfermeira e ela escolhe estar ali para fazer a diferença na vida da população. Muito bem. Grato ao senhor, viu, pela participação aqui Excelente conosco. pergunta, viu, Cláudio? Ganhei uma no finalzinho, se redimiu, né? E você, até amanhã. Amanhã nós teremos aqui o vereador Dilemário Alencar, tá? Contamos com a sua audiência até amanhã. Professor, grato, boa noite. Até amanhã.